Para quem não conhece, essa é Meire Yamaguchi, minha amiga, que eu custei achar uma outra Meire, minha xará. Tão legal, né, Meire, a gente se encontrar. Bom, de Meire para Meire o papo. E eu estava contando... Vindo do planeta das Meires, né? E eu estava contando para a Meire que eu custei entender o significado do meu nome, eu tinha muita implicância com o meu nome, não gostava. E aí depois alguém pesquisando descobriu que em hebraico Meire é aquela que divide a luz. Aí eu estava falando para você e eu gostei, né? Eu digo, legal. Sou praticamente uma companhia elétrica. Uma gambiarra. Aquela que divide a luz, a gente é gambiarra, Meire. Gambiarra é boa, gambiarra é ótima. Somos praticamente uma gambiarra, mas tá tudo bem. Que ótimo. Que agora sim, Doralice, boa noite. Gente, legal, a gente pede mil desculpas pelo atraso, mas incrível, eu abri não sei quantas lives, aí eu ouvi a Meire baixinho e eu ouvi a minha voz, aí não dava certo. Aí depois eu abri outra e eu fiquei travada. A gente foi para o StreamYard, tentamos o StreamYard, nada. Ninguém nem achava a gente, né? Tá complicado. Mas agora finalmente estamos juntos, sejam bem-vindos. E a Meire vai falar aí para a gente, vai conversar com a gente um tema que eu também tenho muita curiosidade, então vou deixar ela explicar direitinho, que é sobre regressão. Como é que você faz esse tipo de trabalho? O que você alcança? É contigo, Meire. Oi, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Meire Yamaguchi, eu sou mentora de terapeutas, trabalho com hipnose, com EFT, no trabalho de acabar com karma, né? Eu tenho escrevi 2 livros, O Fim do Karma e o GPS Espiritual, para desenvolver a intuição, e o meu trabalho é esse, é trazer cura das feridas emocionais para o mundo, né? E aí, dentro do meu caminho, eu sou terapeuta há 20 anos, morei na Suíça, né? Eu fiz todo o meu trabalho na Suíça, lá em Zurique, ali eu conheci a Kelvin também, que é uma conhecida aí do canal, uma amiga muito querida nossa, e agora eu estou aqui no Brasil, estou no final do mês, estou indo morar nos Estados Unidos, assim, estou rodando pelo mundo, né? E para levar a mensagem, levar a luz aí por aí. E há cerca de 10 anos já eu comecei a fazer, na época eu nem sabia que era hipnose. Para mim, eu estava fazendo regressão, tipo, estava colocando as pessoas em estado relaxado, porque eu percebia que em estado relaxado elas entravam em contato com uma sabedoria interior, entravam em contato com as memórias, né? E aí a gente trabalhava o processo de cura ali. Foi mais tarde que eu descobri que, na verdade, isso já é a regressão e a pessoa já estava no estado hipnótico, tanto é que nós estamos em estado hipnótico várias vezes por dia. Você não pode ficar mais de uma hora, mais de 2 minutos na frente da televisão sem entrar em estado hipnótico. Quando você está no carro, você está em estado hipnótico. E ali, o estado hipnótico é simplesmente um nível mental, né, de ondas mentais, onde você entra nos portais. Então, você, Meire, né, você está em estado hipnótico, está em estado alterado de consciência, quando você também tem as suas intuições, né? Quando você tem as suas viagens astrais, é tudo a mesma coisa. Na hipnose quântica regressiva, que é o que eu faço, essa hipnose quântica regressiva foi criada pela Dolores Cannon nos anos 60 e foi se desenvolvendo, né, durante mais de 40 anos que ela desenvolveu. No começo ela ia em vidas passadas, depois ela começou a trabalhar ela entrou em contato com experiências extraterrestres, então ela fazia hipnose para poder recobrar as memórias de extraterrestres. De contatados, aí depois ela começou a visitar planetas, começou a entrar em contato com o subconsciente, que seria o ser superior da pessoa, e foi no finalzinho que ela compreendeu que também é um processo que pode fazer processos de cura física, espiritual, mental e emocional. Né? Porque você está acessando essa força interior de autocura. Aquela parte que quando Jesus ele fala assim, não sou eu que te curei, foi a tua fé que te curou. É essa parte da fé que é o que a gente considera
essa força, esse espaço onde tudo acontece, que é o espaço do subconsciente ou do ser superior. Eu, hoje em dia, prefiro, a Dolores, ela fala de subconsciente, eu prefiro falar de ser superior, porque é quando a gente entra em contato na hipnose. Essa hipnose é uma hipnose que você, em certo momento dela, entra em contato com o ser superior e faz uma entrevista com ele. Então, antes da hipnose, eu vou ter discutido com você todas as questões que você sempre quis perguntar para Deus e nunca teve resposta, né? E aí, a primeira parte começa o ser superior, ele já organizou isso desde antes da gente se encontrar. É ele que vai me colocar em contato, é ele que vai permitir que tenha oportunidade, que as coisas aconteçam, né? Então, aí a pessoa ela vem com uma lista de questões, com todas essas perguntas, a gente faz uma entrevista antes, porque sou eu que vou ser entrevistadora, então eu tenho que estar compreendendo qual que é a demanda do paciente. Aí, no começo, a pessoa ela simplesmente deixa vir memórias, imagens, o que tiver que vir, que é o ser superior que está mandando as informações, e aí acontece várias e várias coisas, né? Eu posso explicar um pouquinho mais daqui a pouco, mas assim, a pessoa não propriamente, eu não vou dirigir a ela falando assim, você vai agora, né, quando você tem 10 anos, quando você tem tem 1 ano, tudo. Às vezes eu faço isso para poder compreender um pouco mais o processo. Mas a pessoa ela vai lá onde ela tem que ir. Isso pode ser nessa vida, pode ser numa vida passada, pode ser no planeta, pode ser entre as vidas, pode ser uma paciente minha, ela foi no grande sol central, ela se sentiu no grande sol central. Uhum. Eu já fui no útero do universo, onde que as almas elas são gestadas. Então, assim, a gente não sabe para onde que vai. Vai lá onde tem que ir. E é o teu ser superior que vai te colocar nessas informações. E aí, na segunda parte, que eu chamo o ser superior da pessoa, para fazer essa entrevista, a pessoa ela vai mais profundo e lá eu começo a fazer as perguntas. E aí já não é mais a pessoa, o ego da pessoa que está falando, é o ser superior. O meu trabalho é calar um pouco o ego, é calar um pouco o consciente, porque ele está ali olhando, ele está muitas vezes acordado e fica até às vezes uma coisa meio estranha, né? O que você chama de ego seria a personalidade que a gente está aqui exercendo? A consciência terrena, né? Que às vezes que não sabe as respostas, e aí quando eu pergunto a pergunta que ela veio, assim, mas eu estou perguntando, eu não sei, né, a resposta. Uhum. Mas não é essa parte que eu quero falar com a parte do subconsciente, do ser superior, que sabe todas as respostas. Como né? A nossa essência, talvez seria o que eu chamo de essência. A nossa essência. A nossa essência também pode ser o acesso a uma caixa, pode ser o acesso ao nosso ser do futuro, ao nosso ser do passado, ao todo. A gente tem que compreender que assim, é como se a gente o espiritual, o não terreno, né, é toda essa parte aqui, e aqui o terreno é um pontinho assim, sabe? Uhum. E a gente fica preso nesse pontinho que está aqui na Terra, e quando a gente faz hipnose, a gente abre a portinha e entra em contato com o todo, onde que estão todas as informações. É um pouco isso. Você consegue acessar... É como se você conseguisse acessar o registro da sua essência. É o registro da sua essência, exatamente. Onde isso que é o registro acástico, Meire? Eu não consigo entender. Entre eles é o registro acástico. Entre eles é o registro acástico. Uhum. Pode ser o registro acástico, pode ser as tuas vivências passadas, futuras, pode ser a essência divina, pode ser os mestres ascensionados, os arcanjos, os seres extraterrestres. A gente vai lá onde estão as informações necessárias para poder ter a cura, para poder ter o esclarecimento e a realinhamento do seu ser. Alguém colocou ali que seria o banco de dados da alma. O que a gente vive, a gente liga a internet, né? A internet celestial, assim, digamos. Você consegue acessar o teu HD central lá e trazer essas informações. Mas durante o seu trabalho, você falou que você não direciona. Uhum. Como é que você trabalha esse processo de hipnose realmente da pessoa? É só você vai conversando, você induz a um estado de hipnose?
Eu induzo a um estado de relaxamento, de abertura de consciência. Aí a pessoa, às vezes, ela fala assim, não estou vendo nada, está tudo preto. Então, tá tudo preto, mas qual que é a sensação? A sensação que é uma coisa fechada, que é uma coisa aberta. Eu tenho a sensação que é uma coisa fechada. É quente ou é frio? Tá quente. Você está ouvindo algum som, alguma coisa, e aí quando a gente vai ver, a pessoa está no útero da mãe, né? Mas se eu deixasse a pessoa ali sozinha, ela não ia conseguir compreender onde que ela estava. Esse é o meu papel, né, do terapeuta. Então, assim, quem já tomou ayahuasca e tudo, também tem esse tipo de vivência. Só que na ayahuasca você está solto, né? Você está solto, está nas mãos do ser superior, eu acho isso ótimo, mas muitas vezes a gente se perde nisso e não consegue assim tão profundamente. E tem alguém que pergunta assim, se a gente pode descobrir a nossa missão de vida. Sim, uma das perguntas que muitas vezes vem qual é a minha missão de vida. Se existe alguma preparação física, alimentação, jejum, a gente pede para que não tome nenhum tipo de excitante, tipo café, chá preto, remédios necessários, né? Bebida alcoólica porque senão a pessoa vai tão fundo que a gente não consegue acessar, ou os excitantes a gente não consegue, a mente fica muito excitada e fica difícil entrar nesse estado, né, hipnótico. É preciso estar num estado de relaxamento para que você possa acessar. E aí você às vezes consegue. Na maioria das vezes, as pessoas conseguem acessar mesmo outras vidas? Olha, eu diria que 90% dos casos, não 90%, eu diria assim, 70% alcançam outras vidas, porque tem 20% que não vê outras vidas, mas tem experiências totalmente diferentes, assim, de ir em outros planetas, ou então de estar revivendo a vida de uma pedra, ou então... Assim, é tão vasto, eu já fiz mais de 1000, né, hipnoses, nunca uma foi igual à outra. Às vezes a pessoa ela só fica sentindo vibrações, energias, luzes, porque o ser superior está fazendo um trabalho de cura emocional, de cura física, de cura, de retirada de implantes. Não sou eu, muitas vezes, que vou lá e que falo, vamos retirar o implante. Eu faço isso. Mas, às vezes, acontece das equipes espirituais já estarem ali para fazer uma cirurgia meio espiritual na pessoa. Eu só vou ajudando a pessoa a compreender e entrar dentro do processo, né? Então, e uma coisa assim que é diferente, que as pessoas não fazem muito nas hipnoses, eu sempre vou no processo de cura das vidas passadas, quando aparece uma vida passada de que a pessoa, por exemplo, morreu num trauma, alguma coisa, geralmente, nas hipnoses, a gente só fala, você só observa e deixa, né? Só observa e deixa ali tudo, mas eu sempre chamo equipes para curar, equipes para poder o que a gente fala assim, fazer a cirurgia, ou então curar a situação, curar a dor, curar o relacionamento, e a pessoa ela só observa como é que acontece. A gente chama, por exemplo, eu sempre chamo os anjos da luz branca, que são os enviados direto da fonte, e você só observa a inteligência do processo de cura, que é sempre de uma maneira diferente, mas eles usam muito a luz. Você trabalha com uma espiritualidade te assistindo, né? Você está fazendo um trabalho e tem uma egrégora sua para poder dar sustentação ao seu trabalho. Isso é bem interessante. Esses anjos da luz branca nem é egrégora minha, né? Mas são os enviados diretamente de Deus. Mas no começo a gente já junta as nossas egrégoras, as minhas egrégoras com as egrégoras do paciente, porque todos realmente é um trabalho conjunto da espiritualidade, né? Alguém perguntou se dá para curar vícios. Dá para curar vícios, mas tem que ser um terapeuta que compreenda, né? Isso. Acontece uma ou outra vez de uma maneira espontânea, porque talvez o problema do vício é específico, assim, de uma coisa, mas eu trabalho com vícios, compulsões já há muito tempo e trabalho principalmente com AFT, né? Eu mesma me curei de vício de cigarro, eu tinha dependência de cigarro durante muitos e muitos anos, e quando eu quis parar de fumar, eu não consegui,
tentei 3 vezes, eu era estudante de naturopatia na época, então, nossa senhora, né? A maior vergonha que eu passei. Fumava escondido. Não, porque eu também dos fumantes, sabe? Que eles se juntavam ali, nós éramos 4, as bad girls ali. Uhum. Mas aí, quando eu quis parar de fumar, eu não consegui, e depois de 1 ano e meio tentando, assim, morrendo de vergonha, eu falei para o espiritual: olha, vocês sabem da minha vontade de parar de fumar, mas eu não tenho essa tal da força de vontade que todo mundo fala. É só querer que você consegue. Eu não conseguia. Não, E aí eu pedi para os meus guias espirituais, e eu falei assim, brava com eles, assim, olha, eu não sei como parar de fumar. Eu faço o que vocês quiserem, vocês me conhecem perfeitamente, sabem todos os meus caminhos interiores, vocês se viram para me falar o que eu tenho que fazer, eu faço. Mas vocês se virem. E a partir desse dia, durante 21 dias, eu acordei com um exercício na minha mente para fazer. Aí eu fazia com o primeiro cigarro, continuava a fumar, mas esses exercícios foram desconstruindo o cigarro. E aí, quando eu fui parando sozinha, quando eu vi, eu tinha parado de fumar, e aí, 10 anos depois, eu juntei a FT, que é essa técnica, né, e que acelera ainda mais, que ajuda muito, ainda mais. Não conheço essa técnica, é o quê? Conhece FT? Não. FT é Emotional Freedom Techniques, uma acupuntura emocional com os dedos, né? E que você pode tirar uma fobia em poucos minutos, definitivamente. Jura? É compressura? Mas é compressura? É ponto de acupuntura, ponto de acupuntura. Que legal, e só com compressão, sem agulha. Nossa, é com os dedos, e você faz em você mesmo, né? Então, você tem que me acompanhar. Claro que tem processos, é muito simples, porque a sequência é só essa, é super simples. O que vai por detrás, como você vai abordar, né, cada um dos elementos, é que é a grande diferença. E aí, eu criei um curso, até um processo que chama o Método Absoluto para Parar de Fumar, e que eu estou agora bem interessante, porque eu estou sendo procurada por pessoas com todo tipo de dependência agora, e eu estou adaptando esse curso a outras compulsões. Agora a gente está fazendo um trabalho para transformar isso para o álcool, para dependências emocionais, para comida. Porque bem legal. É interessante. Não, depois, lá no finalzinho, você vai ensinar, então, um pedacinho dessa técnica aí pra gente, tá? Legal, já vai ensinar para a gente poder ter. E aí você conseguiu, em 21 dias, você desenvolveu essa técnica, são 21 dias. E ajuda bastante. Dias, né? Mas a pessoa pode fazer mais tempo, mas existe esse espaço de 21 dias que é importante, né? A gente faz oração de São Miguel em 20 dias, a gente faz todo esse processo de... Então tem todo um processo espiritual também por trás, não é só... Claro. Né? Não é só mental. Só para contar essa historinha, que isso eu achei muito interessante. 10 anos depois, eu resolvi criar esse curso. Aí eu estava lá, criei tudo online, não sei o que, tudo, e não passava, não conseguia transformar em filme. E aí um dia eu estou assim parada, porque eu vejo espíritos, eu uso vozes que nem você, né? Mas assim, eu estava na minha cama, e aí eu estava pensando, nossa, como é que eu vou fazer se eles roubarem, tipo, piratarem, né, o meu curso, não sei o quê. Eu estava pensando nas coisas que eu tinha que fazer, e entrou pela porta o meu mentor, né? E aí ele me chamava, Meire, eu disse assim, espera um pouco que eu estou fazendo uma coisa super importante aqui, Meire. Aí ele falou bravo comigo, Meire, eu disse assim, nossa, o que foi? Eu disse assim, Meire, eu vim te pedir aqui uma coisa muito importante, mas muito difícil, mas você vai ter que fazer. Eu disse assim, nossa, o quê, né? Você não vai vender esse curso agora, você vai deixar de graça no YouTube. E eu deixei de graça durante 15 anos esse projeto. Olha, só que não dá para fazer assim. Ajudou muita gente. Teve mais de 30 mil pessoas que assistiram. Eu tive centenas e centenas de pessoas que me contactaram, assim, né, para me agradecer pelo processo. Mas ali eu não tenho controle nenhum. Você simplesmente deixa, né? Então não é muito terapêutico. Por isso que agora eu faço só acompanhando, né, a pessoa, porque eu acho que eu quero ver os resultados. E eu sei que as pessoas elas só têm realmente o melhor desse método se eu acompanhar um pouco. Mas, de qualquer maneira. E aí, ele falou isso, e na hora, ele me mostrou, o meu trabalho eu era chefe de expedição no umbral. Aí vê que eu já fiz uns passeios aí contigo. Com certeza a gente é da mesma equipe.
Nada é por acaso, a gente não se encontra à toa. Aí eu ia lá no umbral e tinha que carregar o pessoal, né? Só que aí eu me vi lá trabalhando. E depois eu me vi numa mesa de cristal, assim, numa sala muito bonita, e eu estava com a minha equipe, eram umas 8 pessoas, assim. E a gente estava discutindo os projetos que eu ia ter aqui na Terra, né? A minha encarnação, não sei o quê. Aí teve um que virou para o outro, assim, dois colaboradores, e um falou assim: pô, meu, é tão difícil a gente conseguir fazer o pessoal parar, resgatar o pessoal que é viciado, né? O outro falou assim, seria bem mais fácil se eles parassem de fumar ainda em vida. Porque aí que vem assim, o processo que é mais assim, complicado para fazer hipnose. Mas, de qualquer maneira, quando a gente é viciada, a gente cria as formas pensamentos. E as formas pensamentos, a gente vai criando, e depois elas vão ficando tão fortes que elas passam a nos dominar, e essa é a dependência, né? Esse que é o vício. E essas formas pensamentos, elas foram criadas pela fisicalidade, pela emoção, pelo físico, elas têm uma fisicalidade e é através do físico que elas têm que ser transmutadas. Por isso que só serve você fazer isso em vida, né? E também a importância da gente emprestar o nosso corpo para os processos dos espíritos, porque eles não têm a fisicalidade, né, para poder fazer isso. Por isso que a gente está em projeção, para poder fazer alguns trabalhos. Agora, como é que você faz esse tratamento? A pessoa que está com vício, o que ela consegue acessar? O vício, ele vem de quê? De algo lá atrás, essa compulsão, seja lá qual for o vício? É autocriação, tá? O vício. Em algum momento, nas vidas passadas, a pessoa, a base do vício é uma tentativa de cura errada. A pessoa ela desvia para a dependência, para não sentir a dor da ferida emocional dela. Então, a base de todo vício é uma ferida emocional que a pessoa está tentando curar. Então, ela acaba criando esse caminho e fortalecendo esse caminho. E aí, mais ela pensa, mais ela vai introduzindo. É como um vírus introduzido num computador que entra por uma portinha, a portinha da tua ferida emocional, e depois ele vai indo e pegando todos os programas. Aí você não faz mais nada, né? Aí ele pega o programa da comida, das emoções, dos condicionamentos, dos teus pensamentos, do teu corpo e acabou. Altera a química orgânica também? Altera tudo. E aí, só para terminar, quando eu vi aquilo, né? E eles falando assim que, nossa, é tão difícil a gente poder resgatar essas pessoas, né? Aí o outro falou, seria muito melhor se eles tivessem parado com vício durante a vida. Na hora eu falei assim, então tá tudo bem, então eu vou fumar, eu vou aprender a fumar, vou fumar, eu vou aprender a parar de fumar e eu ensino as pessoas. Aí eu entendi porque o projeto... Foi daí, né? Na hora desbloqueou o vídeo, na hora. Caraca. Não, muito legal. Não, as coisas acontecem quando eles querem, não adianta. A gente tenta, não tem jeito. E eu acho assim, que a regressão ajuda muito mais a pessoa a ter uma vida melhor aqui. É isso, que tem pessoas que não conseguem entender, e aí quando você faz um acesso a isso de uma forma de cura, eu acho bem interessante. Principalmente porque a pessoa ela para de ficar procurando, ela para de ficar se autocondenando e tudo, e ela fica muito mais focalizada naquilo que ela tem que fazer. A regressão, ela permite a gente juntar todos esses fractais, limpar, curá-los e reintegrá-los. Então, a pessoa, às vezes, ela nem lembra, né, do que aconteceu na regressão. Por isso eu gravo toda a regressão para poder depois a pessoa escutar. Mas o que fica realmente é uma sensação assim de muita paz, uma sensação assim de uma tranquilidade interior, uma sensação de que tudo faz sentido na vida, né? A pessoa, ela também, muitas vezes, pela primeira vez, entrou em contato real com o seu ser superior. Então, ele ganha essa intimidade com o seu ser superior. E isso é muito bom, porque isso permite que ela possa passar por processos, às vezes, até desperta, né? Às vezes eu estou andando na rua, eu tô lá num outro planeta, passando por um processo, transmutando, eu estou andando na rua, eu até penso assim, nossa, se o pessoal soubesse o que eu estou fazendo aqui. Agora, uma coisa interessante aí que alguém perguntou,
Como é que você consegue identificar que a pessoa está realmente tendo uma regressão ou ela não está fantasiando? Não é algo que ela está criando mentalmente? É porque tudo é a mesma coisa, né? E o importante não é você saber se é verdade que eu vivi aquela vida, etc e tal. O importante são as mensagens que vêm. Então, por que vem essa imagem e não vem uma outra imagem, né? Então, existe, claro que tem a tal da interferência do consciente, né, do nosso ego, mas essa interferência também, muitas vezes, nada acontece sem que o ser superior permita. Né? Isso em todos os momentos da vida. Se isso é tão verdade na nossa vida, é muito mais verdade ainda na hipnose. Então, se a pessoa está muito presente, tudo, às vezes o que acontece é que o processo da hipnose é uma cura do ego da pessoa naquele momento. Então, às vezes, eu até deixo de lado esse contato que a gente tanto quer com o ser superior e eu vou direto no ego e vou fazer a cura direto no processo do ego. Né? Então a pessoa pode achar que está vendo alguma coisa e não é. É um processo realmente mental do teu ego. E uma vez eu achei uma coisa bem interessante, né? Que a pessoa viveu lá toda uma vida, não sei o que, tudo, com muitos detalhes. Aí eu perguntei assim, depois na segunda parte a gente pergunta, por que você mostrou isso? Por que você mostrou aquilo? O que foi aquele processo, né, que aconteceu? E aí vem todas as informações de uma maneira muito clara. Aí eu perguntei, então, por que você mostrou tal vida, tal vida, tal vida? E aí ele falou assim, ela não viveu aquilo. Mas a informação, a gente deu aquela história para ela, para que ela pudesse obter as informações necessárias. As informações, os aprendizados, não tem que necessariamente vir de uma vida passada tudo, você não tem que ter vivido tudo, né? Às vezes a mensagem vai vir através da vida, de experiência de uma outra pessoa. Né? Então, o importante é isso. E muitas vezes o que vem são metáforas, né? Memórias, né, do passado, às vezes no momento é uma cura energética que está acontecendo, às vezes uma cura física, às vezes é um acesso que está acontecendo, né? E às vezes acontece, me aconteceu isso umas 3 ou 4 vezes. Nessas 1000 vezes aí, que eu sempre gravo em 2 maneiras diferentes, né? Seja os 2 telefones, ou então com stream do YouTube, que não fica listado, esse tipo de coisa, mas sempre assim, 2 maneiras de gravar. E acontece, às vezes, que as 2 maneiras falham, e a pessoa fica sem a gravação. Quando acontece isso, que é muito chato, né? Claro, eu ofereço fazer uma nova regressão, né, para a pessoa. E aí eles sempre falam isso, né? Porque ela tinha que voltar. A gente pagou tudo porque ela tinha que voltar, porque o verdadeiro processo é agora que vai acontecer. Aquilo foi só uma abertura, uma preparação para o processo. É interessante. Né? E também acontece às vezes que não é o momento mesmo, entende? E que o que vai fazer, às vezes, é tão frustrante que você não consegue nenhuma ligação, mas quem se frustra é o ego. Então, às vezes, acontece isso para poder quebrar realmente com o ego, quebrar com a autoilusão que a pessoa tem. Interessante. Pode aparecer processo obsessivo numa regressão? Sim, aparece processos obsessivos e eu trato da obsessão como se fosse uma coisa, como a gente trabalha desobsessão normal, né? Chamo os anjos da luz branca, eu peço, e aí quando vem os anjos da luz branca, nesse caso, eu peço para que eles mostrem a origem dessa obsessão, porque em algum ponto tem, né, essa origem. E aí o que não foi trabalhado, o que não foi perdoado ali, porque sem perdão não existe cura. Então, o que não foi perdoado, a gente permite que aconteça o processo de perdão para poder desligar, né? E aí as pessoas mesmo, elas vêm assim, tá indo embora, tá tudo bem, não sei o quê. Fazer o desligamento energético. Eu faço processo de desobsessão mesmo até com a FT. Eu ensinei... Essa técnica é interessante. É maravilhosa essa técnica. E assim, eu tenho até um videozinho, se vocês quiserem ver no meu canal do YouTube. Foi 3 minutos e 54 segundos para acabar definitivamente com a fobia de altura de um homem. E a gente estava no 11º andar, num prédio todo assim de vidro, na Paulista, né? E ele só ficava no centro da sala, ele não conseguia ir perto da janela. Chegar perto da janela.
não consegui. Aí eu fui fazer NFT, né, nas sensações, não sei o que, tudo, e cheguei na imagem, porque é sempre uma imagem, é sempre alguma coisa que tá cristalizada dentro da pessoa, né? O trauma, tudo se cristaliza em imagens. E aí encontrei a imagem que era, ele via o corpo dele caindo, né? E aí a gente fez FT nessa imagem. Quando você faz FT, você destaca a emoção da imagem, e aí essa forma de pensamento se desfaz. E aí a trauma se desfaz também. Em 3 minutos e 54 segundos, ele estava olhando pela janela lá embaixo sem sentir medo. Caramba! Nunca mais ele teve medo. 2 anos depois eu conversei com ele, ele nunca mais teve medo. Isso deve ser legal para ajudar pessoas que têm medo de dirigir, né? Que tem... De tudo, de tudo, de tudo. Eu ajudo pessoas, dezenas, assim, com medo de avião, com medo de água, com medo de insetos. De fazer projeção astral. Ajudar. Alguém está perguntando, Vitor Lima, com qual egrégora você trabalha? Olha, eu trabalho com a egrégora dos mestres ascensionados, que eu trabalho com eles há 40 anos já, né? Principalmente com a chama violeta. Eu, como mestre Saint Germain, já encontrei com ele várias vezes, e também com sirianos, que uma das minhas guias é siriana. E é mais isso. É legal, né? Você sente realmente que teus mentores, teus guias são das estrelas. São das estrelas, mas eu tenho encontrado um outro guia meu da parte espírita, né? Um espírita, e um dos fundadores do espiritismo, mas eu até perguntei para ele por que eu nunca fui espírita, assim, realmente, né? Ele disse assim, Mary, você ia trazer mais do mesmo, você tem uma nova mensagem para trazer para o mundo, e a tua mensagem é o fim do karma. E foi ele que me mandou escrever o livro O Fim do Karma. Olha que bacana. E aí, mas quem foi o guia, quem foi o mentor do livro foi um monge, foi um lama tibetano, né? Então eu trabalho assim com bastante gente. Quantos livros você já escreveu? Você escreveu Não, só 2. O Fim do Karma e o Fim do Karma, que é o romance de 3 caminhos de iluminação, de despertar do corpo arco-íris. E ali é um romance, mas eu trabalho com 3 temas assim, importantes, que um é o Santo Sudário de Torino, né, o estudo do Santo Sudário, que o outro é o Despertar do Corpo Arco-Íris, que é a transformação do corpo físico através das vivências espirituais, né, que principalmente depois da morte a gente percebe as consequências, e nesse despertar, e o outro que é a transmutação, através do perdão de todo o karma. Então, transmutando o karma. Então, é um romance que eu aconselho vocês a lerem, né? Bem legal, tem no Kindle e-book. E os dois, e o GPS espiritual, ele veio do livro. Na verdade, comecei a escrever o Fim do Karma, e no meio do negócio saiu do material, saiu o GPS espiritual, que é o desenvolvimento da intuição. Acho que o Vitor, aí alguém falou que tá lendo o GPS espiritual, que está gostando muito, está ajudando muito. Que legal. Que bom. Acho que é o Vitor, né, Vitor? Você que falou? Alguém falou aí que está no GPS espiritual e gostou muito. Que legal. Então, o GPS espiritual é para você desenvolver a tua comunicação, a tua intuição, mas e como utilizá-la de uma maneira prática para curar, para resolver problemas, para encontrar as coisas, né, para o desenvolvimento espiritual. E porque assim, quando eu comecei a escrever O Fim do Karma, esse processo, que é o processo, todo mundo, né, procura a autocura, porque a gente está procurando se encontrar paz, encontrar a resolução dos nossos problemas, tudo isso é o fim do karma. A gente está, no final, estamos todos procurando acabar com os karmas. E aí, então eu comecei a escrever tudo sobre karma, né, que meu guia mandou eu escrever, pegar informações, e eu compreendi que não tinha como eu falar para a pessoa, faz assim, 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 assim para o karma, porque cada um tinha tinha que saber resgatar
a sua história, porque a sua história é o material de trabalho para você terminar o karma. Então, como acessar essa história, como acessar essa sabedoria interior que sabe o que você tem que estar trabalhando agora, eu compreendi que foi todo, para mim, foi todo um processo intuitivo, foi todo um processo de contato com a minha voz interior, de contato de compreender a linguagem do mundo, como o mundo falava comigo. Aí comecei a escrever muito sobre intuição, né? Uhum. E aí chegou um momento, eu até falei para o meu guia, assim, tem tanta informação, tá tão chato esse livro que nem eu vou conseguir ler. Aí ele riu e falou assim, Miriam, porque você está escrevendo 2 livros, e o primeiro já está pronto, e era o GPS espiritual. Aí eu tirei todas as histórias do GPS espiritual, tudo de intuição, e já estava pronto, assim, praticamente o livro já estava escrito. Destrinchou, né? Separou, e aí fica uma leitura mais leve, um e um. Ficou, claro. É bem interessante. E no karma eu achava que ia ser um livro científico, porque tem muita informação científica ali. E eu estava achando que ia ficar uma coisa assim chata, né? Mas eu estava procurando os artigos científicos e lendo muita coisa e tudo. E aí eles falaram assim, não, Miriam, você não vai escrever um livro científico, você vai escrever um romance. Assim, caramba, um romance, eu nunca escrevi uma historinha. Na época eu não tinha Instagram, não tinha essas coisas, a gente não escrevia posts. Nada. Disso. Aí ele riu assim, pegou e também me mostrou uma vida onde eu era uma aborígena lá na Austrália, e uma anciã, e eu ficava contando as histórias para a tribo, né? Aí eu assim, viu, mas você já está contando história há muito tempo, vai, começa a escrever. Não, é como eu escrevi o meu também. Eu acabei romanceando porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Eles mandam a gente escrever. Aí vem, no meu caso, ele veio com o título e a capa do livro. Se vira, malandro. Esse é agora. É assim que eles fazem. Se vira, dá teu jeito. Aí no fim, eles me mostraram assim, um lama tibetano, que era a cara do Yoda. Do mestre Yoda. Do mestre Yoda, só que era meio adaptado ao tibetano. Eu pequenininha assim, né? Aí chegava em né, com ele no mês, assim, Miriam, isso aqui foi teu guia durante esse livro, né? Aí eu chorei, assim, porque aí eu percebi que no segundo capítulo do livro veio, assim, uma ideia de eu fazer ela procurar na internet informações sobre física quântica, e apareceu um professor, que era um professor que estava... Obrigada, Vitor. Vitor, é legal. Obrigada. E era um professor que estava explicando sobre física quântica, e eu descrevi ele como Yoda. E daí eu percebi que eu estava no livro desde o começo, entende? A gente vem com umas coisas para fazer e aí, ao longo da nossa vida, a gente vai lembrando. Alguém perguntou se é possível você ter uma regressão espontânea, né? Sim, e as pessoas estão tendo não só regressão espontânea, como experiência de quase morte espontânea, né? Tem gente andando na rua tendo experiência de quase morte, às vezes no sonho você tem experiência de quase morte. Regressão nada mais é do que você acessar uma caixa, você acessar as suas memórias, né, anteriores. A Kelly é especialista nisso, né, de experiência quase morte. Eu disse, Kelly, você parece um gato, tem 7 vidas. Ela já... Mas eu já morri para mim mesma umas 100 vezes, né? Tanto é que o meu trabalho, assim, eu sou mentora de terapeutas, porque eu ajudo o terapeuta a entrar dentro dele de uma tal maneira que ele pode fazer esse processo de morte interior. Porque o nosso trabalho como terapeuta é a gente morrer para todas as nossas ilusões, curar as nossas feridas emocionais e dessa maneira ganhar autoridade também para poder ajudar o próximo. Ajudar as pessoas. Que experiência você passou? Você já passou alguma experiência de regressão espontânea? Eu já passei. E já passei uma experiência também induzida. Tu já passou? Sim, as duas, o tempo inteiro. Eu lembro umas 20 vidas passadas minhas, 17, talvez, não. Que eu diria, umas 15 foi espontâneo, umas 5 foi vidas passadas, foi regressão. E eu diria assim que nas regressões nem vi tanto vida passada, mas tive mais experiências assim espirituais, né? Inclusive veio um mestre, veio um xamã numa hipnose que deu ayahuasca. Hipnose também ayahuasca.
sair do corpo, já era o segundo corpo que eu estava lá. Mas aqui no físico, você tomou lá? Não, foi dentro da hipnose, dentro da hipnose. Olha, aí até legal. no final, eu nunca tinha tomado ayahuasca. Aí no final da hipnose, a pessoa que estava fazendo para mim, que é uma amiga muito, muito legal, é uma russa, né, que estava fazendo para mim, a Ania, lá em Zurique. E aí eu só sei que ela falou assim, então ele já tomou a ayahuasca dela, agora ela não precisa mais, né? Aí o meu superior começou a falar assim, não, ela precisa, tem que ser no corpo físico, por causa das necessidades, existem experiências que é só através do corpo físico que a gente passa, por isso que estamos encarnados, né? Uhum. E aí eu até perguntei, ela perguntou assim, mas aonde? Porque eu ofereci já em tudo quanto é lugar para ela, e até agora ela não fez. Eu não senti confiança em ninguém, assim, tipo, vontade. Eu também. Aí eles falaram assim, claramente, vai ser lá no local de nascimento dela. Assim, então no Brasil, né? Assim, no local de nascimento dela por causa da grelha eletromagnética no momento do nascimento. Então, lá, no Brasil. E quando que ela vai fazer isso? Eles assim, e isso veio espontâneo para mim, assim, né? Eu falei assim, vai ser dentro de 7 meses ela vai ser preparada para isso. E eu esqueci totalmente dessa história. 2 anos depois, eu fui ouvir essa gravação. E aí, na gravação, eu vi isso, aí fiz as continhas e realmente aconteceu, que 7 meses depois... Oi, Fabiola. E aí, 7 meses depois, eu tive a experiência assim, de uma maneira espontânea. Eu acordei Você de manhã, veio aqui para o Brasil para passar pela experiência? Eu estava no Brasil, não para passar isso, eu estava no Brasil para dar curso, eu estava fazendo outras coisas. E aí eu acordei num domingo de manhã, ia dar um café de manhã assim, para 12 pessoas, já que preparei aquele café da manhã, era um brunch, né? E naquele dia 9 pessoas anularam. E eu fiquei com aquela mesa enorme. Caramba. Só a minha amiga, né, que é a Suzy Chicoda, que é uma terapeuta também, que mora na Inglaterra, que a gente estava dando o curso juntas. Só estava a Suzy, uma outra amiga e meu irmão. E aí a gente conversando, aí meu irmão falou que a gente queria ter tentado já fazer ayahuasca e nunca conseguimos. E aí essa amiga falou assim, mas meu irmão, o irmão dela, não o meu, meu irmão é o maior ayahuasqueiro do Brasil, ele dá a sessão de ayahuasca há 40 anos. E aí... bom, deixa eu ver. E aí eu só sei que aí o meu irmão disse assim, a gente já tentou fazer isso, então... Aí ela conversou com o irmão e no final ele não conseguiu encontrar uma sessão, mas ele acabou falando assim, olha, a única pessoa que eu confio em fazer para 3 novatos assim de cara sou eu, mas aí vocês têm que vir até onde eu tô. E foi aí que eu fui perguntar onde é que ele estava. E ele estava em Maringá, no Paraná, que é a minha cidade natal. Aonde você nasceu? Olha que legal. Aí eu lembrei daquela frase, né, que ele tinha falado assim, cara, em 2 horas e meia estavam os 4 dentro de um avião para ir. Caramba! E a gente pegou o avião, nós fomos e chegamos lá e tivemos a experiência naquele mesmo dia. Então, uma loucura, né? Mas aí você passou pela experiência. Agora tu vai contar pra gente a tua experiência com a ayahuasca lá no... Nossa! Eu tomei 2 vezes, né? Mas foi aquela loucura, porque logo de cara eu já entrei, eu estava no mundo dos felinos, eu via os gatos assim enormes, como faraós, parecia realmente faraós, assim, com chapéu de faraós, andando, me ignorando, assim, tipo, sabia que eu estava ali, não tô nem os gatos esnobando. Aí tive várias experiências, tive uma experiência assim, muito dolorida, mas assim, você não é que se sente a dor no corpo, né? Mas é uma dor de alma. Que eu senti a dor de eu ficar pequenininha, do tamanho de uma sementinha e entrar dentro de um óvulo, entende? Caramba. Mas só imagina a dor de você se exprimir, você ser infinita, e você se espremer para ficar do tamanhinho para poder encarnar, né? Então a dor do nascimento, terrível. E aí eu nasci de dentro da lama da Amazônia. Eu senti que eu estava nascendo da terra molhada da Amazônia, né? Eu nasci ali. Foi, assim, muito bonito. Agora, o mais incrível foi... eu tive várias experiências, mas a mais incrível foi
que de repente assim peguei, olhei, né, com olhos espirituais, claro, e na minha frente estava a Kuan Yin. E do lado dela tinha 2 mandarins chineses, né? E do outro lado mais um mandarim chinês. Uhum. E aí eu olhava eles e dizia assim, mas por que a Kuan Yin? Eu nunca fiz uma invocação a Kuan Yin, eu faço para Mère Saint-Germain, Larion, a Coisa de Miguel, mas Kuan Yin eu nunca tive ligação com ela, né? Aí depois eu descobri que a Kuan Yin, na verdade, ela é a deusa do karma, né? A regente do karma. Olha só. Então tem tudo a ver. E aí tinha, e ela assim parecia porcelana, só que estava em pé, né? Estava viva, mas pareciam porcelanas, assim, aqueles bonecos assim de marfim de porcelana. E tinha flutuando umas flores, uns lótus assim grandes, desse tamanho, de cristal, com cor muito forte e coloridas, e várias flores de lótus de cristal assim. E cada flor era diferente, mas eram todas lótus. E aí ela pegou uma e bem devagarzinho colocou lá. E quando ela levava lá para cima, ela ia embora. Aí, quando ela estava na terceira, que eu compreendi que aquelas lótus eram os meus chakras. E ela estava consacrando os meus chakras. Olha que legal. E aí eu olhava as flores, olhava os lótus, assim, caramba, não é que eles são diferentes, cada um tem um de 2 pétalas, tem outro de 4, tem outra de 7, tem outra de 1000. Eu olhava assim, caramba, é verdade o que o pessoal fala, né? Que o chakra... A experiência é como uma projeção? Você se sente muito lúcido fora do corpo com a ayahuasca? Totalmente lúcida. Né? Mas eu estava assim com decalagem de tempo, então as coisas aconteciam antes que tinha acontecido depois. Eu estava assim com um tempo meio confuso. Fica meio flutuando, né? Mas aí ela foi fazendo, e aí quando ela consacrou o último, eles sumiram e eu fiquei rodando um arco-íris no meu corpo. Então, eu acho que aquilo foi o despertar do corpo arco-íris. A pessoa toma e fica deitada? Como é que funciona? Eu não sei. Olha, no meu caso, foi tão específico como aconteceu, porque é mais longa essa história, mas foi uma coisa totalmente individual, né? Era o nosso 4, e vieram mais umas 7 pessoas, assim, espontâneo, porque ele tinha um grupo muito grande, ele chamou, vieram mais 7 pessoas, mas a experiência foi só pra gente. Então, ele deixou a gente totalmente livre. Aí eu ia lá no gramado, dançava a espanhola, quando eu estava uma vida de espanhola, cigana. Aí eu ia na rede, eu andava para cá e para lá. E essa minha amiga, que é irmã dele, né, falou assim: Meire, eu já fiz umas 30 vezes. Nunca vi meu irmão deixar tanta liberdade como ele fez com vocês, porque foi Te deixou solta, livre, leve e solta. Me deixou solta, livre, foi maravilhoso. Não, eu só tive uma experiência, eu conto para todo mundo, que foi muito, muito rápida e muito pouquinho. Eu tomei um copinho só de café, e eu estava deitada numa maca, eu tinha acabado de fazer um tratamento de body talk, e aí eu acho que não vai dar nada, mas quando eu abri o olho e olhei para a maca, assim, era um abismo enorme. Você abre o olho, você olha, o troço é de louco, né? Eu vi aquele abismo e eu estava voando, então eu olhava assim para a ponta da minha mão, era uma asa. E eu pensei que eu fosse cair da maca. Foi muito rápido, mas eu lembro disso assim, muito nítido, sabe? E aí, depois, quando eu levantei, a única experiência... porque eles dizem que faz a limpeza, né? Quando eu sentei na maca, eu já senti a barriga. Raw. Eu disse, caraca, eu saí correndo. Ó. Fui buscar minha filha na escola, só Deus sabe como. Não, peraí, você fez a ayahuasca assim e ainda foi pegar a tua filha? Fui. É porque eu fiz um tratamento de body talk, que era 6 meses, aquele do ponto, vai tocando, não sei o que e tal. E a pessoa que fez o terapeuta, ele tem uma igreja, né? Que ele ministra o Sondheim e tal. Então, ele tem autoridade para isso. Aí, quando terminou o tratamento, ele disse, olha, você está preparada para tomar, você quer tomar e ter uma experiência? Eu posso te dar. Ele não faz, é legal para você ter um pouquinho, né? Facilitar, você entender o processo. Aí, muito insistiu, eu tomei um copinho de café.
Aí tive essa visão e me deu uma baita de uma dor de barriga. A minha experiência com a ayahuasca foi isso. Eu não tive dor de barriga, eu não tive isso. Eu tinha enjoo, também não vomitei. Mas, assim, na verdade, antes, né, como é que eu cheguei na ayahuasca? Eu estava andando na rua e estava falando com os meus guias. Nossa, eu já fiz tanta coisa, eu já lembro 20 vidas, já tive tantas experiências, contatos com seres, etc., fui abduzida, todas essas coisas que a gente já viveu, né? Mas assim, meu, que mais? Que mais? Aí o meu guia falou, ayahuasca, Meire, vocês estão loucos? Vocês vai transicionar com os extraterrestres dos ayahuasca. Ele, ayahuasca. Mas assim, mas nem que vacatuça, porque para mim isso era droga, né? Eu não tinha ouvido falar muito de ayahuasca. Mas nem que vacatuça, eu falei. Eu assim, se for para ser só nas minhas condições. Aí eu coloquei 4 condições assim muito específicas. Eu falei, primeiro, eu não vou fazer escondido da minha família. Eu já me via drogada, andando na rua, assim, sabe? Não vou fazer escondido da minha família. Segundo, eu quero falar com terapeutas gabaritados que têm usado isso, que vão me explicar exatamente que eu não vou ficar louca, que eu não vou ficar dependente desse negócio, né? Quais os efeitos terapêuticos que isso tem. Eu falei também assim que eu não queria, eu queria uma coisa individual para mim, né? Que eu não queria ficar fazendo no meio de 200 pessoas, assim, longe disso. E eu falei assim, eu não vou procurar, vocês se viram para colocar isso na minha frente. E foi colocado. Aí, durante o ano, eu tive mais de 50 pessoas que se sentaram do meu lado e me falaram espontaneamente da ayahuasca. E nunca tinha ninguém falado comigo sobre isso. Então, assim, essa é uma experiência muito espiritual, sabe? Quando a gente tem que passar, né? A hipnose também, a gente não vai por curiosidade, a gente, se vai por curiosidade, às vezes não acontece nada, né? Mas é tudo um projeto espiritual, é tudo um projeto da tua alma, né? Para o teu progresso, para as coisas que a tua alma tem que passar. É um processo terapêutico e parece que é tudo conduzido para isso, né? Para que você... Totalmente. Né? Quando a pessoa está preparada para a sua cura interior, para passar por esses processos, é que acontece. Eu sinto que assim, você fazia por curiosidade, eu já tive experiências espontâneas dentro de casa espírita, mas porque eu acho que era necessário naquele momento que eu tivesse compreensão do que eu estava vivenciando aqui. Claro. Porque eu não estava tendo ideia, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Então foi aberto como uma tela. Aí eu acho que aí entra esse lance que você falou da hipnose, porque eu estava servindo como... Estava emitindo energia, era numa pré-sala cirúrgica. A gente fica doando energia para que as cirurgias espirituais ocorram. Então eu estava ali mais ou menos num estado de meditação. E aí, de repente, mesmo de olho aberto, abriu uma tela e foi mostrado um filme na minha frente que encaixava. Eu era um dos personagens do filme. E foi contando tudo, o que estava acontecendo todo na minha família e quem era quem naquele enredo todo. E aí aquilo eu consegui compreender melhor tudo que eu estava passando, a minha filha, todo o processo dentro de casa. Então foi bem legal. Eu acho que foi providenciado pelos guias, pelos mentores, então acho que isso também pode acontecer. Mas você falou uma coisa, né? Você queria saber o que estava acontecendo, então você pediu. Né? Então a gente tem que realmente pedir. Eu também, eu sempre peço. Para mim também aparece muito isso, historinhas, né? E aí eu fico até pensando, o que está me metendo? Eu vou vendo assim as cenas, 2, 3, 4 cenas, aí passo. Aí ele explica, né? E aí são essas cenas que a gente vai montando o nosso quebra-cabeça. Né? Exatamente. Aí que tá. Tem 2 metáforas, né, que eu falo em relação a isso, umas 3 metáforas. Uma delas é o quebra-cabeça. Então, o que a gente está fazendo é juntando todo o quebra-cabeça, né, todos os nossos fractais, a gente está juntando. Outra coisa que às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu vou fazer a hipnose, não sei o quê, né, e que... Qual é o intuito disso? E eu explico assim que essa vida, a perspectiva que você tem, é como se fosse um livro de 1000 páginas, na qual você só consegue ver um capítulo, às vezes você só consegue ver um parágrafo, né? Às vezes você só vê letras e nem consegue distinguir as palavras que estão ali dentro.
Então, a hipnose permite que você veja o livro mais capítulos. Até que não veja todo, mas já viu alguns capítulos para tentar entender mas a aí história. você consegue compreender um pouco mais o enredo, né? O porquê que as coisas estão acontecendo, e você tem uma perspectiva maior do enredo. E o meu trabalho como terapeuta é aquela brincadeira que as crianças fazem, assim, daqueles desenhos de juntar ponto, né? Aí depois eu vou juntando pontos, tudo, para você ter uma visão mais geral, né? Para finalmente ter aquele insight. Ah, é uma tartaruga! Porque, então, como eu tenho essa facilidade, eu sinto assim que algumas pessoas podem ter também isso, mas não conseguir juntar os pontos. Exatamente. Né? Eu acho aí que vem a terapia, né? Aí é que entra o terapeuta, que ajuda mesmo nessa de você desligar. Por que você teve isso? Por que você visualizou isso? Né? Aí você vai conectando, vai... Aqui boa noite, Meires. Oi, Sandra. Tem duas Meires. Oi, Sandra. De Meire para Meire. Eu fiz regressão uma vez só com um amigo aqui do Rio, ele também é terapeuta, e ele me pegou de cobaia. E eu até gravei, deve estar aí no canal, porque isso foi, sei lá, uns 4 anos atrás, mais ou menos, 4 ou 5 anos. E aí ele foi conduzindo a uma vida também, que eu não tinha menor, né, conhecimento, mas eu achei que houve muita indução. Embora ele fosse falando, eu ia respondendo, ele ia falando, eu ia respondendo. E eu não estava inconsciente. Eu estava consciente. Mas as pessoas não ficam inconscientes, tá? Não. A maioria, 90%, não fica inconsciente. Os que ficam inconscientes, ou é porque tem muito problema, ou porque é um super de um canalizador, entende? Mas, assim, a maioria das pessoas, elas têm essa consciência. Tanto o meu trabalho é poder calar o consciente e deixar que o subconsciente, o ser superior, fale. Né? E também não é que eu vou induzindo a pessoa a ver isso, aquilo. Eu ajudo a pessoa a perceber melhor o que está acontecendo em volta dela, né? Eu falo assim, você se sente no corpo de homem ou de mulher? Tanto, é jovem ou é velho? Ela fala, olha, na tua frente tem um espelho, qual que é a primeira imagem que vem? Descreva como que você veja. Eu não estou induzindo, né, a pessoa a ver, mas eu estou facilitando com que ela possa se mover nesse ambiente dos sonhos, né, para que ela possa obter as informações necessárias. E é incrível que, assim, você vai falando as histórias e eu realmente estava vivendo aquilo com uma carga emotiva muito grande. Você chora, você se emociona mesmo, que você está vivendo aquilo. É muito louco. Você está consciente. Justamente a pergunta da minha paciente na outra vez, né, essa semana, que ela foi maravilhoso. Ela teve umas experiências assim de estar no Sol Central, de encontrar a mônada dela, né, planetas que ela viveu. Ela disse que o último planeta foi Lira, e teve assim, canalizou Sananda, canalizou um monte de seres, assim, porque quando você entra, às vezes, eu sinto que tem um monte de entidades, um monte de divindades em volta, assim, ai, graças a Deus, eu já vou poder falar com ela, eu já estou prontinha, eu só vou, assim, olha, parede branca ali, tô vendo, tem uma porta, como que é essa porta que você está vendo? Então, você vai abrir, você vai encontrar alguém ali, aí tá lá, né, o ser superior da pessoa, assim, ai, finalmente, e vem e fala tudo, é a comunicação, mas porque você sente isso, também entra a tua parte perceptiva. É claro, né, mas aí, o que eu estava dizendo é assim, que ela, por exemplo, ela viveu coisas incríveis, assim, né? Aí, assim que a gente terminou, ela falou assim, mas Miri, como é que eu vou saber se tudo isso que eu vivi não é coisa da minha cabeça? Aí ela parou e ela mesma falou assim, não tem como a gente negar o que a gente sente. Não tem como. É a vivência. E assim, não importa. Muitas vezes, as vivências, elas são tão diferentes que a nossa mente humana não consegue captar. Então, nos é dado metáfora. Jesus falou todos esses conceitos que eram novos para a humanidade através de metáforas, não é mesmo? Das parábolas, sabe? Então, é simplesmente aceitar que as coisas não são concretas e que tem que ser todas confirmadas, não sei o que, tudo, para você poder aceitar.
Você tá falando com uma parte tua que é tão grande, tão incrível, e que contém as respostas, e simplesmente deixa vir. Às vezes, a coisa, o que você viveu ali só vai fazer sentido anos depois, sabe? É muito louco. Quando eu estava escrevendo o livro, o meu livro, Filho Único de Mãe Solteira, que depois eu não escrevi mais, mas eu lembro que quando eu estava escrevendo, tem uma cena no livro que eu me vi na cena. E eu escrevi, assim, quase que em estado hipnótico mesmo. A cena saltou todinha. E eu escrevi sentindo aquela carga, era como se tivesse. Eu estava chorando, parece que era uma coisa assim que. E foi, eu me matei numa outra vida, porque a pessoa tinha matado meu filho, uma história meio trágica, mas eu consegui visualizar aquilo num troço muito louco. Foi uma regressão enquanto eu estava escrevendo. Mas eu tive essa experiência muitas vezes também escrevendo. E foi engraçado que o livro, eu escrevi a primeira vez, essa cena não estava no livro. Eu tinha pulado. Aí, quando depois eu fui, quando a editora me procurou, porque o que eu tinha feito em e-book bombou, então eu fui procurada por uma editora para editar no físico. E aí eu disse: bom, agora tem que botar mais coisas no livro, porque eu senti que tinha. E essa cena, ela veio inteira. Ela era assim, quando eu escrevi, eu pulei aquilo e depois eu tive que voltar para escrever, que fazia parte mesmo. E foi uma coisa vivendo algo que eu vivi. O negócio é muito louco. É muito louco. Eu tive isso muitas vezes também no meu livro. O Fino Karma, que o Fino Karma, assim, são histórias, são vários fatos que acontecem, mas, claro, todos eles são conhecimentos meus que foi juntando, não sei o que e tudo, mas o livro começou, foi muito engraçado, né? Porque eu escrevi todos os capítulos, eu fiz uma lista nos capítulos, que eu ia falar em cada capítulo, e eu tinha ideia de escrever um lama falando com um mongezinho, explicando sobre o karma, né? E eu coloquei o assunto, tudo que eu ia escrever. Quando eu comecei a escrever, apareceu na minha mente o lama, lá dentro de um templo Sechen, que eu viajei no Nepal muitos anos atrás. E aí eu compreendi que aquela viagem no Nepal, eu fui levada naquela viagem para poder escrever esse livro também, né? Porque se eu não estivesse lá, eu nunca ia poder colocar esse livro nesse ambiente. E aí, quando eu fui começar a escrever, apareceu essa imagem do lama, sentado na cama dele, meditando, o Himalaia ali fora, e aí eu fui descrevendo a meditação dentro dele, que é a meditação, a experiência que a gente tem também, né, muitas vezes de meditação. E aí ele estava lá, ele fez um trabalho de transmutação, etc e tal, e aí chegou no final, ele falou assim, eu queria ainda ficar aqui, mas não posso, eu tenho visitas para receber. E aí eu parei, eu escrevi isso, eu parei e disse assim, peraí, eu que estou escrevendo esse livro, e ele disse que vai receber visita, eu não sei que visitas são essas. Muito louco. Aí eu vi uma escada, a escada do templo. Eu sou autora ou não sou? Aí eu vi uma escada no templo e subindo uma loira, uma mulher loira, já madura, assim, com o marido atrás. Então, assim, quem que são esses aí? Eram as visitas dele. Ela é uma delas, assim, o que ela faz? Mas você não sabe, Mary, ela é pesquisadora do Santo Sudário, ela vem aqui e ela vai conhecer o Porto Arco-Íris, vai fazer a ligação entre os dois, e aí ela vai descobrir, né, que Jesus andou morando por aqui, etc e tal, e vai compreender o processo de perdão. Eu olhei assim, nossa, que legal, boa ideia, mas assim, tudo coisa que eu sabia, só que eu nunca tinha ligado os pontos, entende? É isso, sabe que eu cheguei à conclusão, Meire, que eu adoro falar, cheguei à conclusão, Meire. De Meire para Meire. Falando comigo mesma. Mas, assim, eu cheguei à conclusão que a gente vive um tipo de mediunidade na qual a gente empresta não o nosso corpo, a gente empresta a nossa vida para que a mensagem venha, né? Então, o livro, ele, na verdade, a gente presta a nossa vida para que a gente possa viver essas experiências e passar no livro, porque essa que é a nossa missão, né? Passar aqui nas nossas salas, nas lives, nos livros, tudo, essas mensagens que vêm através da gente. Aonde a gente acha teu livro? Os livros, eles estão no Kindle, e em papel vocês podem
pedir, eu ainda estou com problema com papel, mas tem o Clube dos Autores para o GPS Espiritual, e o livro Fim do Karma, ele está meio esgotado, assim, fisicamente, só pode encontrar na Livraria Cultura, por enquanto. Então, faz o seguinte, depois da live, você me passa esses links para eu colocar na descrição do vídeo, tá? Tá. Quem quiser... Tem gente que está perguntando também onde é que a gente atende, né? Isso também, para fazer o atendimento da regressão. A hipnose, ela no começo era só feito fisicamente, mas agora eu faço ela online. Né? Isso é possível, mas eu faço uma entrevista com a pessoa porque eu não aceito todo mundo para fazer online. Eu tenho que fazer uma entrevista para saber as condições, né, da pessoa. Se eu vejo que é uma pessoa assim, que tem bastante problema psiquiátrico, né, tomar drogas, esse tipo de coisa, não é possível fazer, porque a pessoa ela não é... Nunca aconteceu da pessoa surtar, né, no meio da minha hipnose, mas eu não fico assim me sentindo muita vontade se a pessoa ela tem problema psiquiátrico grave, né? Mas senão nunca deu problemas assim. Tá, e como é que as pessoas fazem para poder fazer essa entrevista com você? Ela tem que me contactar, vai no meu Instagram, no direct do meu Instagram, Meire Yamaguchi, e ali a gente pode fazer Meire Yamaguchi, tudo juntinho aí, gente. Depois eu vou também colocar as redes sociais dela aí na descrição do vídeo. E aí a gente faz uma mentoria de 30 minutos por WhatsApp, né, para poder fazer pesquisa. E você queria que eu mostrasse um pouco da EFT rapidinho, né? Isso, também, vamos embora. Então, a EFT é uma acupuntura emocional com os dedos e que você pode ajudar, assim, para diminuir a ansiedade, para dores. Como é que é o nome mesmo que você falou? Fala de novo aí a sigla. EFT, Emotional Freedom Techniques, ou Técnica da Liberação Emocional. Então, Técnica da Liberação Emocional. EFT, Emotional Freedom Techniques. Né? Existem outras técnicas assim que parecem muito com ela, como a TFT, que é Thought Field Therapy, a técnica do campo do pensamento, que também tem os mesmos princípios. Então, a gente chama tudo essas técnicas de acupuntura emocional de tapping, né? De batidinhas, tapping. Mas a que eu faço é EFT. Então, a EFT ela pode ser utilizada para tudo, assim, para desde dores físicas, emocionais, às vezes, sabe quando você tem aquele, até luto, né, eu trabalho muito com pacientes de câncer, porque minha irmã é oncóloga, então eu tenho muitos pacientes, e todas as situações que ocorrem, né, com paciente de câncer, e para todas as coisas, para fobias, para medos, e ela é extremamente eficaz, muito rápida, e a duração assim da terapia é só porque as coisas, todos os problemas têm muitos fatores, então a gente tem que ir atrás de todos os fatores, tudo, mas de qualquer maneira é muito raro que a pessoa venha assim com um processo pesado, tipo de depressão, que dure mais do que 4, 5 sessões. Geralmente, com 3 sessões, para fobia, eu faço 2, 3 sessões de meia hora e acaba com a fobia, geralmente na primeira sessão. Então, assim, é maravilhoso. Inclusive, tem projetos de EFT, de TFT, por exemplo, no Congo, tem projetos assim com veteranos de guerra, em locais onde que teve guerra civil, né? Tem na Sérvia também projetos assim. Mas a gente tem que saber os pontinhos, certo? Como é que... Mas é super simples, é um triângulo, né? Do lado, na ponta da sobrancelha, do lado embaixo, então um triângulo, e uma linha, nariz, boca, ponta da clavícula. E um macaquinho, que é embaixo do braço, em cima da cabeça. Tudo junto? Não, você vai fazendo em sequência, né? 1, 2, 3, a linha. E a coordenação motora aqui lascou-se. E o macaquinho. Do mesmo lado? Não, tanto faz. Você pode fazer para um lado, pode fazer para o outro, né? A gente só começa fazendo aqui um ponto que a gente chama de reversão psicológica, que é o ponto da resistência do ego. Aqui? E reconhecendo os problemas. Então, vamos fazer... dá uma ideia aí. A gente pode fazer para quê? Assim, para estresse. Porque estresse é base de tudo. Ótimo, preciso.
Então, sinta assim atenção. Pensa numa coisa que te causa estresse. Ah, eu tenho que fazer uma live amanhã, eu tenho que organizar tal coisa, né? Onde é que você... Então, sente esse estresse. Perceba esse estresse no teu corpo. Então, você sente aonde? Sente pressão no peito? Você sente pressão na cabeça? Peso nas costas? Angústia no estômago, né? Só sinta no teu corpo como é o estresse. Então, consciência disso, uma nota de 0 a 10, 0 não é nada, 10 é o máximo, então, tá 10, né? E aí você só me acompanha, tá? E faz assim na mão. Dá uma nota, tipo, você tá com estresse de quanto, você diria? Dá uma nota. 2, 3, 7, 9? 7. 7, né? Então, você fala assim, mesmo eu tendo esse estresse, onde é que você sente? Você sente pressão aonde no teu corpo? No meu plexo solar aqui, junto do estômago. No plexo, né? Então, você fala assim, mesmo eu tendo esse estresse no meu plexo, mesmo eu tendo esse eu me estresse, aceito, eu me aceito. Eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Aí a gente repete geralmente 3 vezes isso, mesmo eu tendo esse estresse no meu estômago, no meu plexo, eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. E mesmo eu tendo esse estresse no meu estômago, eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Aí aqui no olho, eu vou adiantar um pouco, eu vou falar assim, né? Eu solto e deixo partir todos os meus pensamentos ligados a esse estresse, do lado do olho. Eu me perdoo profunda e completamente. Embaixo do olho, eu solto e deixo partir todas as sensações físicas. Embaixo do nariz e da boca, eu solto e deixo partir todo o trauma ligado a isso. Aí aqui embaixo na clavícula, é seguro eu me perdoar, é seguro eu me amar. Embaixo do braço, em cima da cabeça, é seguro eu confiar. Não pensa nada, faz assim aqui no punho, respira fundo, solta e fala paz. Não pensa nada um segundo, que é o tempo do teu sistema elétrico corporal poder se realinhar. Agora pensa outra vez na mesma situação que te causa estresse. Pensa outra vez, lembra? Sinta no teu estômago outra vez, dá uma nota entre 0 e 10. Está mais forte, está mais fraco, está igual? Como eu acho que eu não fiz tão concentrada, está meio igual. Eu tenho que fazer mais concentrada, né? Tá meio igual. Qual que é a pior? Aí a gente vai no segundo ponto. Qual que é o pior pensamento, o pensamento negativo que você tem de você mesma? Se você não fizer isso, qual que é o pensamento negativo que você tem? Como assim? Não entendi. Tipo assim, eu tô com estresse, você está preocupada com alguma coisa. Uhum. Que pensamento negativo você tem de você mesma? Assim, eu não me sinto capaz, ou então eu me sinto cansada, eu sinto que eu não vou conseguir fazer. Eu estou muito sobrecarregada. Uhum, eu sinto que eu não vou conseguir fazer, estou sobrecarregada, estou muito ansiosa. Tá bom, então. Estou ansiosa por causa disso. Então, agora é outro ponto, tá? Então, assim, mesmo que eu me sinta sobrecarregada, eu sinto que eu não vou conseguir fazer, não é por pouco que eu estou com essa pressão no estômago, ou que eu estou com esse medo, essa ansiedade. Eu me perdoo profunda e completamente. É seguro eu me perdoar e é seguro eu me amar. Aqui no outro. Eu me perdoo profunda e completamente. Aqui do lado, né? Essa ansiedade, esse medo de não dar certo, de eu não conseguir fazer, de eu não conseguir fazer. Embaixo do olho, eu tenho medo de não conseguir fazer, ansiedade, nariz e boca, eu solto e deixo partir. No pescoço, é seguro eu fazer o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades do momento. Embaixo do braço, em cima da cabeça, eu me perdoo profunda e completamente. Eu me amo e eu me agradeço. Não pensa nada, respira, fala paz. Deixa eu vir a primeira imagem outra vez da tua ansiedade. Sinta agora o teu estômago, entre 0 e 10 está quanto? Vai diminuindo, sim. Acho que Está quanto? Uns 5, uns 4, 3? 5.
Um 5. O que ainda tem nesse 5? Deixa vir uma imagem. Agora a gente vai num outro elemento. Deixa vir uma imagem negativa da situação. Tá? Aí, só veja essa imagem. Não pensa mais nada, tá? Essa imagem dentro de mim, essa imagem dentro de mim, essa imagem dentro de mim, eu solto e deixo partir. Aqui no olho. Essa imagem dentro de mim. Eu sinto muito, eu me perdoo profundo e completamente. Do lado do olho. Essa imagem dentro de mim, eu solto e deixo partir. Embaixo do olho. Eu me perdoo profundo e completamente. Nariz e boca. Eu sei que eu faço o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. Eu me perdoo. Eu deixo partir todos os traumas ligados a isso. Eu deixo partir todos os pensamentos negativos ligados a isso. Eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Respira, solta e fala paz e não pensa nada. Um segundo. Deixa vir a primeira imagem outra vez. Como é que você sente? Tá aliviando mesmo. Alivia, né? A imagem começa a mudar. Você vai ver que a imagem começa a mudar. E aí você vai fazendo isso até limpando, até limpando. Mas assim, umas 3, 4 vezes limpa completamente. Só, então, última, né? Esse resto. É seguro eu me amar, seguro eu confiar. Eu solto e deixo partir toda expectativa. Eu faço o que eu posso dentro das minhas condições do momento. Eu falo muito rápido, né? Desculpa. Eu me amo e me perdoo, profundo e completamente. Não pensa nada, respira. Fala paz. Vai mudando. Deixa vir a primeira imagem. Não consigo nem pensar em nada. Vai mudando. Exatamente. Então, a imagem, ela vai desaparecendo, né? Vai desaparecendo. E aí, essa tensão que está ali, ela solta. Funciona mesmo, hein? Funciona. Isso funciona para dor física, funciona para qualquer problema. E assim, você pode se auto-aplicar. Você vai aplicando, você totalmente, vai fazendo isso. É um processo autocurativo. Né? Claro assim, que para situações mais difíceis, né, como luto, às vezes a pessoa sofreu um acidente, né, aí tem trauma que vem com essas imagens invasivas do momento do acidente, de tensões. Então aí eu vou trabalhando calmamente em cada um desses pontos, mas assim, em 20 minutos a pessoa ela olha a mesma imagem de acidente, já mudou e a pessoa já está calma e a pessoa já está... A imagem até desaparece, né? Porque ela se dissolve, ela vai se dissolver. Você se sente mais leve mesmo, funciona. Eu não conhecia essa técnica, viu? Nossa! Não conhecia. É maravilhosa. E eu pretendo com essa técnica... Aí eu inclusive, fiz um trabalho que foi aceito pelo Ministério da Saúde para integrar a AFT no SUS. Olha que legal. Só que ela não foi colocada no edital, então agora está em suspenso, né? Mas espero que um dia a gente consiga colocar. É uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer e que alivia. Muito bom. E ajuda a recuperação de cirurgias, né, em processos psiquiátricos, em dependência, em dor física, e ajuda em muitas coisas. Então, é maravilhoso. Em problemas de relacionamentos, traumas, para tudo. Imagina, assim, também, né, no pronto-socorro, né? Quando as pessoas têm ataque de pânico. Poxa, nossa, eu estou atendendo muita gente de ataque de pânico agora por causa tá demais. São consequências também, né? Consequências do tempo que a gente passou pós-Covid, né? E essa confusão toda que está no mundo. Exatamente. Tá, então, as pessoas... A gente está com a sociedade inteira com estresse pós-traumático. Né? Ai, Miri. Obrigadão, Miri. Olha, o meu próximo retiro, eu vou chamar você para trabalhar lá com a gente também. Esse já está todo no esquema, mas o próximo eu vou te chamar com certeza para você estar lá juntinho. Esse agora vai ser de 2 até dia 5 de março, então já está bem em cima, né? Até para a gente se esquematizar. Vai ser em Búzios.
Quem quiser ainda tem informações, ainda tem algumas vagas, aí vai lá no meu Instagram. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo aqui o contato direitinho, que aí você entra. Amanhã nós vamos ter mais 2 lives, amanhã vamos ter uma e no domingo outra, que eu vou estar passando para vocês também técnicas que a gente usa lá no Retiro também. A gente vai trabalhar com... Vai ser às 9 horas da noite também. Eu vou falar muito dos animais, da medicina animal, que a gente permitir essa energia dos animais para fazer o nosso tratamento também, porque eles identificam o que a gente está precisando tratar, que muitas vezes a gente não consegue nem identificar, né? E aí eu vou mostrar para vocês direitinho como é que isso funciona, porque lá no Retiro a gente tira dentro, é lógico, dentro de todo um contexto, né? A gente está mais unido, tem quase um ritual para você identificar, mas a gente vai conseguir tirar para algumas pessoas em live também, vai ser bem legal. Que lindo! Vai ser amanhã. Eu até chamei o André, que é o que faz a parte xamânica comigo lá no Retiro. Ele vai estar aqui amanhã também para trazer mais informações sobre o xamanismo, sobre os animais de poder, vai ser bem legal. Então, não perca a live de amanhã e de domingo às 9 horas da noite. E a Meire vai vir mais vezes aqui até para ensinar mais a gente sobre essa técnica. Agora, quem quiser saber, tem lá no teu canal, não tem? Então, me acompanha lá no meu canal, Meire Yamaguchi, no Instagram. Eu vou também agora lançar um curso de cura e autocura, onde eu vou ensinar essa técnica e outras, e como também tratar qualquer tipo de dor emocional, dor física, né? Então, eu vou estar lançando esse curso que é para terapeutas e para todos aqueles que querem também fazer o seu processo de autocura. Legal. Então, já tem lista de espera para isso? Está lá no teu Insta? Não, ainda nem lancei. Eu só estou falando aqui para você, né? Então tá bom. Mas todo mundo que quiser me contacte lá. Aí, respondendo, teve uma pessoa que falou aqui que passou a dor de cabeça dela, né? Tem vários vídeos de EFT. A EFT, todo o processo de cura é uma arte, né? Então, às vezes, a pessoa só aplicar pode ajudar, mas o ideal, quando é uma coisa assim, mais pesada, tudo procurar um terapeuta. Né? Uma Meire ajuda muita gente, 2 Meires ajudam muito mais. Uma Meire ajuda muita gente. Gente, obrigada, Meire. Você é uma doçura. Pessoalmente, eu tive a honra de conhecer a Meire pessoalmente lá em São Paulo. Me encantei, né, Meire? Nossa, eu já te acompanhava há anos. Eu já te acompanho, eu acho que desde o início. Foi muito gostoso mesmo a gente se encontrar. Porque uma vez eu coloquei Meire Yamaguchi, eu fui procurar um vídeo meu, Meire, e apareceu a Meire J. Costa. Eu disse, quem que é ela? Viu? Aí eu te acompanho desde aquela época. Que legal. Muito legal. Tem gente que pergunta também se eu sou irmã da doutora Nisa. Sim, eu sou irmã da doutora Nisa, sou irmã mais nova. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês, né? Porque muita gente confunde. Eu tenho uma irmã gêmea. Olha só. Então, às vezes, assim, que fala totalmente outros níveis, né? Outras coisas. Ela fala mais de política, fala também de interculturalidade, esse tipo de coisa. Ela tem canal também no YouTube? Ela tem. Então, ela é Naomi Yamaguchi. Então, fica aquela confusão. Mas a minha irmã gêmea, viu, gente? Não sou eu, não. Quer dizer, não sou eu, não. É a outra. Ai, Meire, obrigada de coração. Lógico que você vai vir mais vezes aí. A gente vai falar mais. É muito, muito gostoso mesmo, viu? A gente vai falar de outros temas também, porque eu sei que o teu conhecimento vai além da regressão. Tem muito conhecimento, muita coisa bacana para trazer para a gente aí, tá? E aí, que legal! A gente vai marcar mais vezes. Eu vou ficar fazendo mais lives, que eu acho que é legal, que é uma forma da gente trazer informação para as pessoas, trazer conhecimento, a gente compartilhar, né? Tá. Com certeza, com certeza. Queridos. Obrigada de coração. Obrigada a todos vocês aí que ficaram com a gente, né? E amanhã tem mais às 9 horas. Beijos. Beijos. Tchau, Meire. Obrigadão. Boa noite para vocês e fiquemos todos com a luz, né? Beijo.